Gente, o nosso assunto de hoje é muito importante. E por que que eu decidi falar sobre isso hoje? Porque muitos casais me procuram com essa dificuldade em relação a como iniciar uma vida de casado, tendo as interferências externas preservadas, como iniciar uma vida a dois, ou como talvez você nem está iniciando, você já está há muito tempo de casado e você ainda não consegue administrar essas interferências de famílias externas. Então, assim, quando eu me casei, meus pais me procuraram, né, sentaram comigo e disseram assim: filha, olha só, você está entrando agora num novo momento da sua vida e os nossos papéis, a nossa relação a partir de hoje ou a partir desse momento, né, estava bem perto do meu casamento, a nossa relação vai ser diferente. Você vai sair desse papel de filha dependente, você vai se tornar esposa. Então eu quero que você entenda que essa forma da gente viver, ela começa a ser diferente e a gente vai aprender isso juntos. Eu fui a primeira filha que se casou lá em casa, então eu acredito que os meus pais aprenderam essa relação primeiro comigo. E depois as outras irmãs casaram. Então, olha que interessante, gente. Eu já entrei na vida de casada com uma orientação vinda dos meus pais. E a gente foi aprendendo isso juntos. Como estabelecer uma nova relação com o meu marido, mas eu também sou filha. Como é que eles iam me olhar? Eu agora sou esposa de alguém, mas eu continuo sendo filha dele, gente. É uma relação, assim, que a gente tem que aprender a fazer, tá? Então, eu tive que aprender isso. Nós viemos de uma família muito unida, as irmãs junto com os pais e também junto com os outros familiares. Então, antes de casar, era muito comum a gente dividir as decisões, conversar. O que você acha? O que eu faço? Eu não faço? Só que quando eu me casei, eu tive que aprender a deslocar essa relação para o meu marido, mas sem perder a minha família, entende? Então, isso é uma dinâmica que não é fácil, mas é necessária. Sabe por quê, gente? Quando o casal se casa, o desejo dele é formar um lar. E é interessante que você tem que entender isso aqui, ó. Quando um casal se une através do casamento, do matrimônio, ele vai formar uma nova família. A gente chama isso de família nuclear. Então, entenda que hoje, quando eu falar família nuclear, é você, o seu marido, ou você e a sua esposa, e os seus filhos, tá? Quando eu falar de família de origem, eu tô falando dos seus pais, dos seus irmãos, ok? Então, quando um casal se casa, ele forma uma nova família. E aqui que tá muito interessante, porque esse casal precisa descobrir uma nova forma de se relacionar, que é uma forma diferente da sua família de origem. E isso aí é um aprendizado, gente. Sabe assim, quando você cai no papel de esposa, você era filha, né, ou filho, se você é homem, e de repente você agora é esposa. Como é que é isso? Você se lembra da primeira vez que alguém perguntou para você assim: nossa, quem é ele? E você disse assim: é o meu marido ou é meu esposo. Você lembra da sensação que você teve? Eu me lembro, isso já tem quase 18 anos, né? Eu me lembro a primeira vez que eu falei assim: ele é meu marido. Me soou assim: meu Deus, eu tenho um marido agora. E é estranho, né? Ou seja, eu tô formando um novo núcleo com ele. Aí, o que acontece? Quando esse casal sai de casa e vai viver uma nova vida, primeiro, o casal precisa de espaço físico e emocional, senão ele não consegue, o casal não consegue criar uma nova família. Às vezes, a família de origem não dá esse espaço. Às vezes a mãe não dá esse espaço pro filho, a sogra, né? Às vezes os irmãos não dão esse espaço porque eles ficam se inserindo, eles ficam querendo entrar na vida do casal. Eu conversei com uma mulher essa semana, né? E ela falou assim pra mim: Letícia, é uma mulher muito sábia, sabe? E ela disse assim pra mim: eu passei o final de semana na casa da minha filha, com o meu genro e os filhos dela, né? Meus netos. E assim, eu faço um exercício muito grande dentro de mim, porque às vezes eu vejo eles fazendo algumas coisas
que eu considero errada, às vezes até no tratamento com as crianças, às vezes no tratamento entre eles dois, e eu me seguro porque eu tenho vontade de falar, sabe? Assim, eu tenho vontade de interferir, mas eu fico quieta. E eu guardo aquilo pra mim, aí eu respiro. Às vezes eu saio do ambiente para eu não me meter na conversa ou na situação. E com o passar do tempo, à medida que eu fui fazendo isso, eles foram se sentindo tão respeitados por mim que eles começaram a me pedir opinião, sabe? O meu genro começou a falar, sogra, o que você acha sobre isso que a gente está conversando? Ou então a minha filha falava, né, mãe, como você acha que é a melhor estratégia para eu resolver essa questão? Ou seja, gente, essa sogra, muito sabiamente, ela optou pelo silêncio e pelo respeito. E isso trouxe a ela o valor que eles estão dando para a opinião dela. Gente, isso é sensacional, mas isso é muito difícil. Porque uma mãe que vê um filho cometendo um erro na sua família nova, né? É muito comum que essa mãe tente se intrometer. Às vezes a intenção é muito positiva e eu tenho visto isso. Mas mesmo que a intenção seja boa, você precisa deixar seu filho ou a sua filha formar essa nova família. E eles vão errar, eles vão acertar, mas eles precisam juntos descobrir como funcionar, tá? Tô vendo ali alguns comentários. Queridas, oi amada, que bom, lhe amo. Eu amo vocês também, amo mesmo, gente. Eu tô aqui com vocês porque eu amo ajudar pessoas, eu amo falar de casamento, de família, é um valor pra mim, sabe? Então, quando eu digo que eu amo mesmo. Ali, ó, quando você vem pra Cafelândia, eu tenho uma data em junho. Eu estarei em Cafelândia falando pra casais em junho, tá? Não me lembro aqui de cabeça exatamente a data, mas já tá agendada. Seus pais são realmente muito especiais, Neila, né? Lembro bem do carinho que recebi deles em 2000, quando a gente voltou da viagem da África. Legal, Neila. A Nena tá falando, gosto muito de ouvir, aprendo muito com você. Que bom, gente, que bom, eu fico muito feliz. Então, olha só, presta atenção. Eu quero falar com vocês hoje, eu quero dar algumas orientações práticas. Então, presta atenção. Eu gosto de tudo que é prático, tá, gente? Então, eu vou falar algumas coisas, vou dar alguns exemplos e vocês vão captando aí, tá bom? Primeiro lugar, orientações importantes para você viver isso que eu tô te dizendo. Você precisa, número 1, você precisa priorizar o seu casamento e a nova família que você constituiu. E essa prioridade vem antes da sua família de origem. Então, Letícia, peraí, me explica isso aí. Se eu tiver que escolher priorizar o meu casamento, ou seja, a minha esposa, ou o meu marido e os meus filhos, ou o meu pai e a minha mãe, você precisa priorizar a sua família nuclear, ou seja, o casal, tá? Essa é a prioridade. Que isso aparece aonde, gente? Visite os parentes, participe de reuniões familiares, ok, mas a prioridade é o seu casamento, a prioridade são os seus filhos. Eu atendo casais que às vezes eu ouço o marido ou a esposa falando assim, Letícia, a família do meu marido, a família da minha esposa é enorme. Então, toda semana tem aniversário de alguém. Toda semana a gente tem que ir lá no aniversário de alguém. E a gente tem uma vida muito corrida. Então, assim, o pouco tempo que nos resta, às vezes eu tenho que estar lá, eu tenho que comparecer. E o meu marido ou a minha mulher não abre mão. Gente, temos que estar com a família? Claro. Mas qual é a prioridade? A prioridade é o seu casamento e a sua família menor, que é a sua família nuclear. Então, sabe, eu ouvi de um casal, agora esses dias, a esposa falou assim, Letícia, a gente tem tantas atividades familiares, profissionais, às vezes até religiosas, né, que a gente não aprendeu a passar um tempo só nós dois. Olha essa frase, ela disse assim pra mim, eu até anotei, ela disse assim, ó, nós não aprendemos a curtir a companhia um do outro.
Olha isso, que sério. Uma mulher dizendo, eu e meu marido não sabemos ficar sozinhos, eles ainda não têm filhos. Então eles disseram assim, nós temos tantos afazeres, temos tantos compromissos, que a gente não aprendeu a curtir estarmos sozinhos. Sempre tem alguém. Isso é muito perigoso, gente, porque o diálogo, a intimidade, isso só é cultivado quando você está sozinho com seu cônjuge, com seu marido ou com a sua esposa. Então, presta muita atenção nisso, tá bom? Número 2, não obrigue, presta atenção nisso, não obrigue o seu parceiro, o seu marido ou a sua esposa a escolher um lado quando você está discutindo. O que é isso, Letícia? É quando você fala assim, ou a sua família ou eu. Ou os seus pais ou o nosso casamento. Ou as suas irmãs ou eu. Não façam isso. Sabe por quê? Quando você faz isso, isso às vezes acontece na hora de uma briga. O casal, na hora da discussão, é muito ruim isso, tá, gente? E você vai se identificar, eu acredito. Quando você está discutindo com seu marido, com a sua esposa, é muito comum que o que você tem de carta na manga para ofendê-lo, para magoá-lo, você usa. A gente faz isso, né? O que eu puder falar para magoar, o que eu puder fazer, eu vou fazer porque eu quero atingir, porque eu tô magoada. Toma cuidado com isso, porque eu já vi muitos casais, por causa desse comportamento, gerarem mágoas no outro. Por exemplo, quando você fala ou eles ou eu, não façam isso, porque faz com que o seu marido tenha que se posicionar. E aí, se ele tiver com mágoa ou com raiva na hora que você fala isso, sabe o que ele vai te responder? Ou o que ela vai te responder? Tudo bem, isso é muito tranquilo pra mim, eu escolho eles. Até porque você entrou na minha vida depois deles. Eu já vi casais fazendo isso e é muito triste, porque isso gera mágoa. Aí, às vezes, numa discussão como essa, que um fala essa questão pro outro, passam-se anos. Às vezes, no meu consultório, eu ouço alguém falando assim, Letícia, uma vez a gente brigou e eu disse pra ele assim, ou a sua família ou eu. Sabe o que ele disse? Ele disse que se ele tivesse que escolher, ele escolheria a família dele. Mas a pergunta é, por que você colocou o seu marido em xeque? Ou maridos, por que você colocou a sua mulher em negociação? Não existe isso, gente. São dois papéis diferentes, a família de origem e a família nuclear. Entenda isso. Às vezes a sua carência faz com que você queira que o outro se posicione. Olha que maturidade. Isso é imaturidade. Não façam isso, porque talvez você pode criar uma grande mágoa, tanto no seu marido ou em você mesma, dependendo da resposta que ele te der, tá? Então, segundo lugar, não obrigue o seu parceiro a escolher um lado. E isso afasta o casal, tá? O pessoal tá chegando aí, hein, gente? Que legal, cada vez um grupo maior. Eu sei que tem muitas pessoas que têm me dito que têm assistido depois, porque estão trabalhando, alguns estão estudando. Não tem problema. A única diferença é que você não vai poder interagir aqui comigo ao vivo, né? Mas se você tá me assistindo depois, tá tudo bem. Anota aí essas dicas e essas orientações. É mais do que dica, tá, gente? Isso é orientação séria. Se eu pudesse abrir o coração de vocês, a mente, colocar tudo isso aí dentro, fechar, eu faria. Mas você tem esse poder. Abra sua mente, tá? Para isso tudo que a gente tá falando. Em terceiro lugar, olha isso. Você não precisa contar tudo o que acontece no seu casamento ou na sua família para sua mãe, para o seu pai, para os seus irmãos. Gente, eu ouço isso dos casais no consultório. E muitas vezes um diz assim para mim, Letícia, tudo que acontece lá em casa, ela liga para a mãe dela. E aí ela começa a contar que brigou comigo, que eu fui grosso com ela, que eu não quis comprar um negócio que ela queria, que eu bati nas crianças e ou às vezes é o contrário. Isso acontece, gente, com pessoas que não romperam um vínculo emocional. E sabe qual é o grande perigo disso? Olha o que eu vou te dizer agora. Quando você conta tudo o que acontece na sua casa para sua família, o que acontece é que amanhã ou depois você conserta o problema com seu marido. Só que aquilo que você contou para sua mãe ou para o seu pai ou para suas irmãs sobre o seu marido, eles não vão esquecer. E aí você começa a gerar uma mágoa no coração da sua família em relação ao seu marido. E essa mágoa você perdoa com mais facilidade, porque você o ama num grau muito maior. Você já perdoou, você já passou por cima, já curou. A sua mãe não.
o seu pai não. Até porque, quando alguém fere alguém que a gente ama, é muito comum a gente guardar aquele sentimento, sabe? Quer ver? Vou te dar um exemplo que você vai captar. Quando uma amiga desabafa com você problemas do casamento dela, fala mal do marido pra você, né? Nossa, meu marido fez isso, aí ele bateu a porta do quarto, ele me chamou de não sei o quê, ele foi estúpido comigo. Você não fica com raiva do marido da sua amiga? Você fala, mas como? Que isso, amiga? Não pode acontecer, ele não pode te tratar assim. E aí quando você vê esse marido da sua amiga chegando, a veia aqui, ó, do seu pescoço salta de raiva. Não é assim? Aí a sua amiga vai e se entende com o marido, tá tudo certo. Você continua olhando pra ele com esse sentimento. Claro! Porque o seu nível de amor por ele é muito menor do que o amor da sua amiga. Então, presta atenção. Você precisa ter maturidade no seu casamento para saber blindar a sua família. E também eu acredito que isso é muito desgastante para sua família, sabe? Ficar ouvindo você reclamar do seu marido, ouvindo você reclamar da sua esposa, é desgastante porque eles não podem fazer nada. Ficam assim como um depósito de queixas e eles ficam de mãos atadas. Então, no final eu vou te dizer, assim, deve estar pensando assim, tá, Letícia, então eu não posso desabafar com ninguém, eu não posso conversar? Pode. Calma, no final eu vou te dizer como. Mas cuidado. Brigou com o marido, liga pra mãe. Brigou com a esposa, liga pra mãe. Para com isso. Isso é coisa de gente matura. Isso é coisa de criança casando. Nós não somos crianças, gente. Vamos partir do princípio que a gente casou e a gente está buscando uma maturidade, tá? Então toma cuidado. E não é só contar para familiar, não. Às vezes você fica contando para as amigas, sabe? Aí você sai com as amigas no final de semana, ou os homens, né? Os homens fazem isso menos, tá? É mais comum das mulheres isso aí. Então você sai com as amigas e sai contando tudo. Existem casais que contam problemas da intimidade sexual. Gente, sabe? Eu não podia nem esquecer de falar isso, ainda bem que eu me lembrei. Quando você expõe o seu marido ou a sua esposa para terceiros, isso pode gerar mágoa nele ou nela, sabia? Porque ele nem sabe que os outros estão sabendo de coisas que acontecem dentro da sua casa. Isso é muito sério. Isso é às vezes até desrespeitoso. Então, preserve o seu casamento, tá? Tem gente que é tão carente que para na fila do banco e começa a falar do casamento, sabe? Conhece uma pessoa ali no consultório médico e começa a falar do marido, porque meu marido... Não façam isso, gente. Preservem o relacionamento de vocês, tá? Sandra, tudo bem? Como é bom ouvir você. Você é uma bênção, amém. As suas orientações são maravilhosas e tenho utilizado diariamente meu casamento. Que bom, Tata, legal. Lenice... Tá falando ali, ó, desde o início do casamento, priorizamos o nosso relacionamento. E quando eu precisei de ajuda, meus pais e ele, ajuda com os meus pais e ele com os dele. Houve apoio e compreensão sem ciúme, mas de boa vontade e maturidade. Legal, Lenice. Quando é de comum acordo, às vezes, no início do meu casamento, lembrei disso agora. O Fabrício falava assim pra mim, eu era mais imatura, né, gente? Eu já falei isso pra vocês algumas vezes. Casei muito novinha, a imaturidade é péssima pro casamento. Então, às vezes, o Fabrício tentava me falar alguma coisa pra eu mudar ou alguma coisa pra gente, pro nosso casamento, e às vezes eu não aceitava. E aí ele dizia assim pra mim, amor, conversa com a sua mãe sobre isso. Vê o que ela pensa. Minha mãe é uma mulher muito sábia. Acho que ela não tá aqui online hoje, mas ela vai assistir isso depois. Ah, Tata e a Thaís. Ai, legal, Thaís, muito bom. E aí ele disse pra mim, amor, tá bom, eu sei que você não vai dar o braço a torcer pra mim, conversa com a sua mãe, vê o que ela acha sobre isso. Ou seja, ele me autorizava e me pedia pra fazer isso. E eu assim, gente, fazia mesmo, porque ele me pedia e eu dizia assim, não, deixa eu ver se eu tô muito enganada nessa minha opinião. Aí eu conversava, mãe, olha só, tal e tal coisa, o que a senhora acha? E ela falava, filha, eu acho que o seu marido tem razão. Eu acho que você tá sendo um pouco intransigente, tá? E aí eu, ai, mãe, então tá, né? Vou ter que ir lá falar pra ele. Ou seja, a gente pode ter alguém que a gente conversa cuidadosa com a casa. Nossa, minha mãe lavava as minhas roupas e você, olha aí, ó. Olha o jeito que você trata. Você é uma porca.
Eu não tô falando de coisas que eu não ouço, tá, gente? Eu tô contando pra vocês coisas que eu ouço de muitos casais. Ouvi um casal uma vez falar assim... a mulher falou assim pra mim, Letícia, sabe qual é a minha grande mágoa do meu marido? Eu falei, qual? E ela disse assim, todas as vezes que a gente discute por causa da arrumação da casa, ele fala assim pra mim, era melhor a casa da minha mãe, porque pelo menos quando eu chegava a casa estava limpa. Só que essa mulher trabalhava fora e ela chegava em casa muitas vezes cansada e ela não conseguia deixar a casa como a mãe daquele marido deixava. E ele comparava muitas vezes a mãe com a esposa. Não façam isso. Mulheres, a gente está aqui com um grupo maior de mulheres, né? Não comparem seus maridos com seus pais. E aí eu vou contar uma coisa minha para vocês sobre isso. Meu pai foi um pai sensacional. Um pai muito presente, muito amoroso, até demais. Então, como meu pai só teve filhas mulheres, ele foi aquele pai de proteção, aquele pai que se a gente telefonasse para ele 6 horas da tarde, pai, eu tô aqui em tal lugar no shopping e eu ia voltar de ônibus, ai pai, por favor, vem me buscar. Ele dizia, ai filha, brincadeira, hein? E ia. E chegava lá de bom humor, enfim, meu pai era esse, meu pai nunca mediu esforços e até hoje ele é assim. Bom, eu casei, né? E obviamente eu achei que o meu marido seria igual ao meu pai, sabe? Eu queria um outro pai que fizesse todas as minhas vontades, como meu pai fazia, que me atendesse em todos os meus desejos, como meu pai. E eu comecei a me frustrar, porque o Fabrício não fazia como meu pai. E às vezes eu acho que eu disse isso pra ele, sabe? Às vezes eu disse assim, eu disse isso algumas vezes, sim. Agora eu pensando bem, eu acho que eu falava assim pra ele em alguns momentos, se fosse meu pai, ele faria isso. Meu pai, né, ele não me deixava assim, desse jeito. Até que um dia o Fabrício, em toda a sabedoria dele, né, toda a maturidade que ele tinha e sempre teve, ele disse assim pra mim um dia, amor, deixa eu te dizer uma coisa, eu não sou seu pai. E eu sei que você espera de mim que eu seja como ele, e o seu pai é sensacional. Mas quanto mais você esperar de mim que eu seja como ele, mais você vai se frustrar, porque o meu papel com você é o papel de marido, não é o papel de pai. Aquilo pra mim, foi uma bomba, sabe? Na época eu me lembro que eu falei assim, gente, ele tem razão, eu tô querendo um pai. E eu não casei pra ter um pai, eu casei pra ter um marido. E aquilo começou a me mudar, sabe? Então, toma cuidado, às vezes essas comparações são sutis. Às vezes você não percebe, mas elas acontecem, tá bom? Sandra, Letícia, estamos toda a família assistindo. O Miguel está com saudade. Beijo! Tudo bem, gente? Que bom, que bom. Aí, tua marido, mulher, filho. Legal, muito bem. Um beijo pra vocês, tá? Ok, vamos seguindo então, gente. Não façam comparações, tá bom? 5. Não fale mal da família do seu cônjuge. Não fala mal pra ele, entendeu? Porque, olha, sua família, tem gente que é assim. Não, porque a sua mãe, a esposa falando pro marido, né? A sua mãe é terrível. A sua mãe é isso, a sua mãe é aquilo. O seu pai, olha só como é que seu pai trata a sua mãe. A casa dos seus pais é uma bagunça. Eu não quero ir lá, porque olha, seus irmãos é tudo fofoqueiro. Gente, seus irmãos não valem nada. Não fale mal da família do seu cônjuge pra ele, porque isso magoa. Às vezes você fala uma verdade. Ok, é uma verdade. Sua família é tudo desunida, ninguém ajuda ninguém. Uma vez eu ouvia de um casal falando assim, porque a família da minha esposa é tudo caloteira. A gente já emprestou dinheiro pra eles e eles não pagam a gente. E olha, esse homem falava na cabeça dessa mulher dia e noite isso. Quando você fala mal da família do seu cônjuge pra ele, você cria uma mágoa no coração do seu marido ou da sua esposa. Porque ninguém gosta de ouvir nada sobre sua família, mesmo que aquilo seja uma verdade. Você pode até enxergar coisas que você não gosta, mas você não vai mudar a família dele ou a família dela. Você casou com ela, com essa família que ela tem. Você se casou com esse homem com a família que ele tem. Então, se era uma família de caloteiros, de fofoqueiros, de sei lá o quê, você tinha que ter visto antes. Então agora parece que quando a gente fala mal da família do nosso cônjuge, a gente se coloca aqui
E a família dele aqui. Então, assim, eu sou boa, eu sou ótima e a sua família não. Gente, sabe o que eu penso? Quando a gente se casa para ser um time. Sabe, a gente se casa pra gente formar uma equipe juntos. Eu não tô eu aqui, meu marido aqui e a gente fica um atacando o outro. Porque a sua família é isso. Ah, é? Mas a sua é isso. Não. Gente, maturidade. Então, por mais que você queira falar mal, por mais que você queira sinalizar alguma coisa, tudo bem. Você pode chegar e falar assim, amor, olha só, será que vai ser legal a gente emprestar esse dinheiro de novo? Né? Não sei, talvez a gente possa ajudar de outra forma, porque a gente já emprestou uma vez, não deu muito certo, né? O que você acha? É assim que a gente tem que falar. E não, essa família é tudo caloteira, não vai prestar mais dinheiro, coisa nenhuma. Não. Sabe, dizer assim, nossa, amor, a sua mãe às vezes é difícil, né? Ou seu pai é complicado, né? Eu tenho um pouquinho de dificuldade de me relacionar, mas me ajuda quando a gente estiver lá na casa deles, fica do meu lado, né? Para eu não ter dificuldade. Gente, é parceria, é um ajudando o outro. Entendem? Vocês entendem isso? Então, não fala mal da família do seu cônjuge para ele. E ó, não fale mal da família do seu marido para os seus filhos. Porque você pode criar ali uma alienação, uma separação dos seus filhos com a avó, dos seus filhos com o avô. Às vezes você pode até dizer assim, filho, olha, o seu avô é um pouco difícil, sabe? Às vezes eles são um pouco complicados de se relacionar, mas é a idade, vamos entender, sabe? Tenha paciência com o vô, com a avó. É isso que você tem que dizer para os seus filhos. E não colocá-los contra a família do seu cônjuge. Preste atenção nisso. Tá bom? Sexto lugar, peça ajuda se for necessário para pessoas da sua confiança e pessoas que acreditem, ou uma pessoa que acredite queira o bem do seu casamento. Aí eu respondo aquilo que eu falei no início, tá? Letícia, eu posso ter alguém que eu compartilhe problemas do meu casamento? Pode. Eu posso ter alguém que eu desabafe quando eu estiver mal, quando eu precisar de uma orientação? Pode sim. Essa pessoa pode ser sua mãe, pode ser uma irmã sua. Lá em casa a gente vive muito isso. Nós temos entre as irmãs um vínculo tão forte que muitas vezes uma serve de apoio para a outra. E já fizemos isso muitas vezes. Às vezes até a gente nem compartilhou com os nossos pais alguns problemas que a gente viveu para não preocupá-los. Então, às vezes, a gente conversava entre nós ou entre uma irmã só com a outra. Isso acontece entre a gente. Por quê? Porque há um laço forte e a gente sabe que uma irmã quer lutar pelo casamento da outra. Nós nunca ouvimos de uma... Nunca lá em casa eu ouvi de uma irmã ou eu falei para alguma irmã assim, olha... Ai, Beca, não vai dar não. Acho que é melhor você se separar. Ai, seu marido é complicado. Ai, não. Nunca. E nunca ouvi isso delas. Porque o nosso papel ali é uma encorajar e ajudar a outra. Então, eu posso ter alguém? Pode sim. Se essa pessoa madura é a sua mãe, beleza. Se a pessoa madura é o seu pai, ok. Às vezes é a sogra. Você sabe, gente, que eu tenho um exemplo disso. É muito interessante que falando sobre essa questão de blindar o nosso casamento, eu sei que no início do meu casamento, e eu falo isso que a minha sogra assiste as minhas lives, e eu gosto disso. Então, talvez ela esteja aí assistindo, e ela vai confirmar isso aí se ela tiver. Lá no início, eu tive algumas dificuldades com ela, e muito por minha causa. Às vezes a gente entra numa competição, sabe, desnecessária, e eu sei que um pouco ela sentia a falta do filho e talvez ela às vezes esperava mais dele ou esperava mais de mim, e isso trouxe algumas dificuldades que eu sei que ela sofreu, né, lá atrás. E hoje, com a minha maturidade, eu olho diferente para isso. Hoje eu entendo, sabe o que, gente, que é muito difícil, ou deve ser muito difícil você criar um filho com amor, carinho, cuidado, se doando, se dedicando, dando a sua vida para ele. De repente ele se casa e entra uma outra mulher na vida dele e tira ele de você. E agora você se torna o segundo plano, porque é isso que tem que ser. Acabei de falar no início da live. E agora os cuidados desse marido, desse filho, tá para aquela outra mulher que entrou na sua vida de repente. Isso é muito difícil, gente. Então, quando a minha mente começou a entender
como devia ser difícil isso para minha sogra, eu comecei a olhar para ela de um jeito diferente, sabe? E eu queria poder ter tido esse olhar lá atrás, mas a minha imaturidade não me deixou muito. Então, eu quero dizer para você que já tem um tempo de casado ou você que está começando, olhe com empatia para sua sogra, para o seu sogro, tá? Os irmãos do seu marido perderam ele, as irmãs da sua esposa perderam ela para você. E às vezes isso é difícil de administrar. Pessoas mais maduras lidam melhor com isso, pessoas menos maduras têm mais dificuldade, tá bom? E por último, gente, peça sabedoria a Deus. Peça sabedoria a Deus para conduzir a sua relação com o seu marido e com a sua esposa e com a família dele, a família dela. Às vezes, tem coisas e sentimentos que só Deus coloca em nós. E eu sou prova viva disso. Quando eu digo para vocês que eu aprendi a olhar para minha sogra, para o meu sogro, a olhar para os meus pais com um olhar de mais amor, eu tenho certeza que esse sentimento foi Deus que colocou em mim. Às vezes eu falo pro meu marido, eu digo, amor, vai na sua mãe, vai lá tomar um café com ela hoje. Às vezes eu não estou em casa, eu estou viajando, eu ligo e eu falo, filho, vai na sua avó, filha, vai lá, compra um docinho pro seu avô, eles gostam muito disso. E eu acredito que se eles estão felizes, eu também vou estar, tá? Então eu quero terminar dizendo isso para vocês. Se vocês estão com dificuldades de separar esses relacionamentos, peça ajuda a Deus. Ele sempre vem com provisão, com sabedoria. Eu tenho dito isso para as pessoas, tem mais ou menos 10 anos que eu tenho pedido a Deus sabedoria. Essa tem sido uma oração constante na minha vida. Deus, faz de mim uma mulher sábia. Eu quero ter sabedoria na minha profissão, na minha casa, no meu casamento, no meu ministério. Essa tem sido uma oração que eu tenho feito e Deus tem me dado. Então, eu quero que você entenda que você pode pedir isso a Deus. A Bíblia fala, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, que dá liberalmente. Então, você está precisando de sabedoria para lidar com a sua sogra? Você está precisando de sabedoria para lidar com seu sogro, com seus pais, que interferem na sua vida? Talvez você esteja ouvindo e está falando assim, caramba, Letícia, eu queria que os meus pais entendessem essa separação e eles invadem o tempo todo eles estão na minha casa, o tempo todo eles estão ligando. Você precisa estabelecer um limite, dizer, mãe, olha só, hoje eu vou ficar com o meu marido, tá? A gente marca esse café outro dia, pai. Às vezes os pais querem fazer todos os programas com o casal, entendeu? Vamos viajar? Viaja junto com o casal. Vamos passar sei onde? Chama o casal. Tem horas que é você que vai ter que dizer, pai, hoje não. Hoje eu vou ficar com a minha esposa. Mãe, hoje não vai dar. Hoje é o meu momento com os meus filhos. Você tem que aprender a fazer isso. E eles vão respeitar desde que você também esteja suprindo eles com a atenção que eles necessitam, tá bom? Gente, pensem nisso. Tá chegando alguns comentários ali, eu vou ler depois, tá? Vou tentar comentar, mas eu quero terminar agora para que a gente não avance muito no horário, tá? Prestem atenção, eu vou finalizar recapitulando com vocês. Primeiro, priorize o seu casamento. Se você tiver que escolher entre essa interação com a família de origem e com essa família nuclear, a preferência, a prioridade é a sua família nuclear. 2, não obrigue o seu parceiro a escolher um lado. Numa discussão, numa decisão, não obrigue ele a escolher. Tipo, vamos passar o Natal. Não, ou eles ou eu. Não faça isso, tá? Isso gera mágoas. 3, você não precisa contar tudo que acontece no seu casamento para todo mundo da sua família. Não faça isso, porque isso expõe o seu cônjuge, tá? 4, não faça comparações do seu marido com o pai, com seu pai, da sua esposa com a sua mãe. Não faça comparações. 5, não fale mal da família dele ou da família dela. Isso gera mágoas, tá? 6, peça ajuda se for necessário a alguém. Busque uma terapia de casal, busque um aconselhamento. Isso é muito importante, tá bom? Se a gente soubesse tudo na vida, não precisava ter profissional das coisas. Se eu entendesse de carro, eu não precisava de um mecânico, né? Se eu entendesse de dor, eu não precisava ir a um médico. Então, se eu entendesse de emoções de casamento, não precisava de psicólogo, não precisava de terapeuta. Então, busque ajuda se for preciso. E por último, e muito importante, peça sabedoria a Deus. Ele dá quando a gente precisa, tá bom? Pessoal, então nós nos vemos na semana que vem. Semana que vem provavelmente vai ser na quarta-feira a nossa live, tá? A gente tá aí mudando aí um pouco os dias, porque a minha agenda é muito complicada. Então, às vezes, eu não consigo fazer no mesmo dia.
mas a gente sempre avisa com antecedência, tá bom? Compartilhe esse vídeo. Se você não se inscreveu no link, tá ali, filho, o link, tá? Tá aqui em cima, embaixo. Aqui embaixo, tá? Ele sempre briga comigo, é embaixo. Se você não se inscreveu na nossa lista VIP, se inscreva. E aí você vai recebendo as informações assim que a gente for compartilhar, tá bom? E compartilhe esse vídeo, manda esse link para alguém, um casal que talvez precisa ouvir sobre isso. Você pode abençoar vidas, certo? Gente, um beijo. É bom estar com vocês. Eu amo muito, tá bom? Um beijo. Fiquem com Deus, que Deus os abençoe. Tchau.